É mesmo fascinante o dom que algumas pessoas têm para fazer arte com aquilo que a gente menos imagina. Transformar, por exemplo, um pedaço de arame em uma escultura. Fazer disso um meio de vida, uma terapia e um reencontro com a própria essência. A escultura em arame ela surgiu de uma forma inusitada, assim, porque eu fiz um trançado de uma pata, vamos dizer assim, de um cavalo, o pescoço, a cabeça, e deixei aquilo atirado numa cesta de revistas. E depois de um ano, eu vim pegar aquele emaranhado de arame e terminei aquela escultura. E coloquei em cima da lareira do meu apartamento. E o pessoal começou a admirar, dizer, quem é que fez? Eu digo, fui eu que fiz. Né? E a partir daí eu comecei a perceber que aquilo podia ser um trabalho e não só um lazer, um hobby. Como linha de costura, o arame desliza. Vai de um lado para o outro até formar uma espécie de novelo. Ele é como se fosse um crochê mesmo, né? Da onde está saindo o arame e aonde ele vai entrar de novo na escultura, ele vai dar a forma, aquela laçada, vamos dizer assim, ela vai criar uma forma. A primeira escultura, Comparadas de hoje, mostra o crescimento do artista. Quanto mais tu pratica, assim como qualquer outra atividade, mais tu vai te familiarizando com os aspectos que podem melhorar. Principalmente na morfologia do cavalo, é bastante difícil tu aplicar aquilo que tu enxerga. E ao longo do tempo, conforme tu vai se trabalhando, vai se adquirindo a técnica tu vai refinando o olhar, vamos dizer assim. Por exemplo, eu errei aqui. Tem uma tela de borracha que eu dou uma pancada nele. Ele faz uma rebarba. Dura, né? Uhum. Conforme eu vou trançando, dobrando o arame, tu não mexe mais com ele. Eu uso as bases que são de madeira de demolição, mas basicamente é arame, um alicate, luva para não destruir as mãos e um óculos para proteger os olhos. Dependendo do tamanho da escultura, uma escultura maior, eu preciso usar um arame mais grosso. E ali surgiu a ideia de fazer o monumento, aquele que se encontra no Parque Assis Brasil. E eu tive a ideia de vender ele para algumas cabanhas que dariam de presente pelos 75 anos da BCC. Era um trabalho de tipo para 5 meses e eu fiz em 1 mês e meio, mais ou menos. O que inspirou o monumento seria uma das provas do Freio de Ouro. Né? Agora, quanto ao ginete, é uma história particular, porque o ginete não é o Laurindo Afonso, como muitos pensam, não é o Ney Eduardo Lima, chama-se Raul Rodrigues. É um senhor que nasceu na estância do meu pai e trabalhou a vida inteira lá, inclusive foi ele que me ensinou as coisas que eu sei, um pouco que eu sei de cavalo, de andar a cavalo, da lida do campo, foi ele quem me ensinou. A simplicidade do gaúcho, as cenas cotidianas do campo estão gravadas na mente do escultor. Já me pediram para fazer um trabalho em cima de uma foto e é bem mais difícil para mim do que usar as imagens que eu tenho na minha memória, né? Cenas do cotidiano campeiro, a maioria delas, e muitas são da minha infância. Aqui o processo dessa agora é encher esse vazio, né? E dar mais peito, mais tórax pro cavalo, né? Eu costumo trabalhar mais à noite, que é onde as coisas se asserenam, né? O silêncio me permite me concentrar mais. Noite adentro, no vai e vem do arame, o resgate da própria essência. Um encontro com a figura do pai que faleceu quando ele tinha 6 anos. O meu pai era jurado da Arco, desde 2007, fazendo esculturas, é o primeiro ovelha que eu faço. É um resgate, né? O amor que eu tenho pelo cavalo crioulo se equipara ao amor que ele tinha pelos ovinos, né? Pela raça corredária. Assim como o pai trouxe o campo para perto, ele deseja o mesmo para o filho. Vida, né? Quero que ele tenha esse convívio, procuro ir pelo menos uma vez a cada 10 dias. É uma cabanha pequena, não, mas tem a oportunidade pelo menos de se gostar ou não gostar, eu não tenho como prever. Esse aqui para um arame mais grosso. O processo de esculpir
Ele inclusive é uma terapia para mim. Totalmente diferente da questão que eu enfrentava antes como empresário. Por 10 anos eu tive uma empresa que me roubava muito do Fábio ser humano, e a escultura me dá. Muita gente, quando conhece e vê uma história como a dessa do Fábio, imagina logo de cara que tudo deu certo desde o início, o que não é verdade e não acontece na maioria dos casos. O Fábio, por exemplo, me contou que numa das suas primeiras exposições ele não conseguiu vender nenhuma obra. E vocês sabem o que ele fez com essa frustração? Transformou em mais energia, mais garra para trabalhar. Foi aí que surgiu a ideia de fazer aquele monumento em tamanho natural que todos nós admiramos em Esteio. Portanto, não dá para desistir no primeiro não.